No princípio, Deus criou um paraíso para a humanidade, um jardim de beleza e tranquilidade incomparáveis conhecido como Éden. Aqui, os primeiros humanos, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia com seu Criador e com toda a criação. O Jardim do Éden era um lugar de abundância, com vegetação exuberante, rios cristalinos e uma variedade de frutas e vegetais deliciosos. Os animais viviam em paz uns com os outros e com Adão e Eva. Era um mundo intocado pelo pecado, onde a presença de Deus permeava cada folha, cada criatura e cada respiração. Adão e Eva receberam o domínio sobre este paraíso, encarregados de cuidar da criação de Deus e viver em obediência alegre ao seu Criador. Seus dias eram passados em comunhão pacífica com Deus, caminhando com Ele na viração do dia e desfrutando da generosidade do jardim. Era uma vida de perfeita inocência e pura alegria, um testemunho do amor infinito que Deus tinha por seus filhos. O ar era doce com a fragrância de 1000 flores, e a brisa suave carregava o som do canto dos pássaros. Rios cristalinos fluíam pelo jardim, repletos de peixes, e animais de todas as formas e tamanhos vagavam livremente, sem medo dos humanos. Era uma sinfonia de vida e beleza, um reflexo do próprio coração de Deus. E, no entanto, dentro deste paraíso, Deus também ofereceu uma escolha, um teste de obediência que teria consequências eternas. Ele deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, a capacidade de escolher segui-lo ou trilhar seu próprio caminho. Essa escolha, embora um testemunho do amor e respeito de Deus por sua liberdade, acabaria por levá-los à queda e mudaria para sempre o curso da história humana. Deus, em sua infinita sabedoria, criou os humanos não como autômatos programados para amar e obedecer, mas como seres com a capacidade de relacionamento e escolha genuínos. Esse dom do livre-arbítrio, embora repleto do potencial para a desobediência, era a própria essência do que significava ser feito à imagem de Deus. Significava que o amor a Deus não era uma obrigação, mas um ato deliberado do coração, uma escolha de retribuir o amor infinito que ele havia demonstrado. No Jardim do Éden, Deus apresentou a Adão e Eva um único mandamento, um teste de sua obediência e confiança. Ele os instruiu que eles eram livres para comer de todos os frutos do jardim, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore representava um limite, uma linha que Deus havia traçado, não por um desejo de restringir sua liberdade, mas para protegê-los do conhecimento do pecado e de suas consequências. Este mandamento não era um fardo, mas uma proteção, um limite amoroso, estabelecido por um pai que conhecia os perigos que espreitavam além. Era um lembrete de que a verdadeira liberdade não era encontrada na indulgência desenfreada, mas em escolher viver dentro dos limites do amor e da sabedoria de Deus. Pois, ao escolher a Deus, eles estavam escolhendo a vida, a alegria e uma eternidade em sua presença. No entanto, a própria natureza do livre-arbítrio significava que a possibilidade de desobediência, de escolher a si mesmo em vez de Deus, estava sempre presente. E à espreita nas sombras deste paraíso perfeito, estava uma serpente astuta e enganosa, pronta para explorar sua inocência e tentá-los com o fascínio do conhecimento proibido. A serpente, descrita nas Escrituras como sendo mais astuta do que qualquer animal do campo, aproximou-se de Eva com sutileza e engano. Ela começou questionando a palavra de Deus, lançando dúvidas sobre sua bondade ao insinuar que Deus estava escondendo algo bom deles. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Sibilou a serpente, suas palavras pingando veneno açucarado. Eva, inicialmente hesitante, respondeu com a verdade do mandamento de Deus. Mas as palavras da serpente haviam plantado uma semente de dúvida em sua mente. A serpente continuou sua manipulação sutil, distorcendo as palavras de Deus e apelando para o desejo de Eva por conhecimento e sabedoria. Ela sussurrou que o fruto proibido não era uma fonte de morte, mas de iluminação, uma maneira de se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal.
As palavras da serpente foram um ataque calculado à fé e confiança de Eva em Deus. Ela apelou para sua curiosidade natural, seu desejo por conhecimento e seu anseio inato por algo mais do que ela já possuía. O fruto proibido, antes pouco atraente, agora brilhava com a promessa de conhecimento e poder ocultos. Eva, com o olhar atraído para o fruto proibido, sentiu o peso das palavras da serpente e a sedução do desconhecido. O fruto, antes um símbolo do limite de Deus, agora representava uma porta de entrada para um entendimento superior, uma chance de agarrar a igualdade com Deus. Era uma tentação que atingia o próprio âmago de seu relacionamento com seu Criador, um teste para ver se ela confiaria na palavra de Deus ou nas mentiras sedutoras da serpente. Após a tentação, a humanidade enfrentou as consequências de suas ações. Adão e Eva, agora cientes de sua desobediência, sentiram o peso da culpa e da vergonha. A relação antes harmoniosa com seu Criador foi rompida, e eles foram expulsos do Jardim do Éden para um mundo de labuta e sofrimento. Mas este não foi o fim de sua história. Em meio ao desespero, havia uma promessa, um vislumbre de esperança para a redenção. Deus, em sua infinita misericórdia, previu um futuro onde o engano da serpente seria superado e a humanidade seria restaurada. Este capítulo explora a jornada de redenção e a esperança de um futuro melhor. É uma história de resiliência, fé e da promessa eterna de salvação. Desde o início, as sementes da redenção foram plantadas, apontando para um tempo em que a relação rompida entre Deus e a humanidade seria curada. Apesar das provações e tribulações que se seguiram, a esperança da redenção permaneceu firme. Ao longo da história, profetas e líderes surgiram, guiando a humanidade para um caminho de retidão e reconciliação. Suas mensagens ecoavam a promessa de um Salvador, alguém que acabaria por carregar o peso dos pecados da humanidade e restaurar o vínculo quebrado. A jornada de redenção é um testemunho do amor e da graça duradouros do Criador. É um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, há sempre esperança de um futuro melhor. Um futuro onde os erros do passado são redimidos e a promessa de um novo começo é cumprida. Se gostou, curta e compartilhe.